Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para você aqui, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 5 até o 8, que nos diz assim: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe: Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amados irmãos, a Bíblia nos conta a história de Mefibosete no livro de 2 Samuel. E ela narra a história de Mefibosete desde quando ele era criança. A Bíblia fala que ele foi criado no palácio real do rei Saul, como filho de Jonatas, como príncipe. E após Jonatas, provavelmente após a morte de Jonatas, se Jonatas não tivesse morrido na batalha ali contra os filisteus, e se Jonatas tivesse governado, após Jonatas ele seria o próximo rei. E a Bíblia fala que quando Jonatas morre na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, Mefibosete ele é levado pela sua ama rapidamente em fuga daquele lugar para não morrer. E a Bíblia fala que enquanto a ama dele corria com ele, a ama dele tropeçou com ele e caiu, e ele ficou coxo. E quantas vezes na nossa vida acontece de nós estarmos vivendo um bom momento e de repente acontece algo que vem e nos deixa debilitados? Quantas vezes na nossa vida acontecem coisas que a gente não esperava, que do nada destroem tudo aquilo que era maravilhoso na nossa vida? Isso que acontecia com Mefibosete. Mefibosete vivia tempos de glória na sua infância, mas de repente aconteceu algo com ele que mudou totalmente o seu destino. E muitas vezes acontecem essas coisas na nossa vida. Acontecem coisas conosco que mudam totalmente o nosso destino e mudam para pior. E então aconteceu isso com ele. E após isso, ele é levado para a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e fica anos esquecido ali. E existirão momentos na nossa vida em que nós ficaremos durante anos esquecidos. Durante anos ninguém se lembrará de nós. Durante anos ficaremos isolados num certo lugar. E foi o que aconteceu com ele. Até que um dia o Senhor despertou Davi para se lembrar de Mefibosete. Aleluia. Eu quero profetizar nessa manhã que o Senhor vai levantar alguém para se lembrar de você. Se você está esquecido há anos e ninguém se lembra de você, o Senhor vai levantar alguém importante para se lembrar de você. E Davi então se lembra de Mefibosete e diz para os seus servos: Resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Aí havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era lugar de miséria. Lodebar era lugar de esquecimento. E quantas pessoas hoje não estão em um Lodebar da vida? Estavam vivendo tempos de glória, mas de repente algo ruim aconteceu com elas e hoje elas estão em um lugar de miséria, elas estão em um lugar de derrota. Mas eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas que Deus vai mudar a sorte delas. Deus vai restituir tudo aquilo que elas perderam. Deus vai mudar o cativeiro delas e vai fazer com que elas sejam colocadas em lugares de honra. Aleluia! Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse a Davi: Mefibosete, e disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
E assim como Davi restituiu tudo aquilo que Mefibosete havia perdido, eu quero declarar nesta manhã que o Senhor vai restituir tudo aquilo que você perdeu. O Senhor vai restituir os teus sonhos. O Senhor vai restituir a tua fé. O Senhor vai restituir a tua saúde. O Senhor vai restituir a tua vida. O Senhor vai restituir a tua família, o teu casamento. O Senhor vai restituir a tua vida profissional, o teu emprego. O Senhor vai restituir a tua prosperidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi arrancado das tuas mãos vai voltar para você. E o Senhor vai restituir tudo aquilo que você perdeu em nome do Senhor Jesus. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Ele foi colocado no meio dos grandes. Ele foi colocado no meio dos príncipes de novo. E tem pessoas que estão me escutando, talvez que um dia estiveram no meio dos grandes, mas por alguma razão essas pessoas caíram no estado de miséria. Mas Deus está falando aqui por meio dessa mensagem: eu vou te colocar no meio dos grandes de novo. Eu vou te colocar no meio dos poderosos. Eu vou colocar você no meio de gente influente, no meio de gente importante. Você vai comer pão na mesa com gente de valor, com gente honrada, com gente conhecida. Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos desta nação, nos quatro cantos dessa terra, e você vai comer pão à mesa com gente de valor, gente importante, gente honrada. Mas diante daquela palavra, Mefibosete ainda se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se diminuiu. E quantas vezes nós fazemos isso também? Nós nos diminuímos e nos esquecemos que nós somos importantes, que nós temos valor. Quantas vezes nós nos colocamos para baixo e dizemos: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um cão morto, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um Zé Esquerda. Meu irmão, você não é nada disso. Você é importante para o Senhor. Você é um Deus e filho do Altíssimo. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é filho daquele que criou o universo. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é chamado para reinar em vida e para triunfar em todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Você é rei, sacerdote junto com Deus e Cristo. Você é imagem e semelhança de Deus, criado por Deus para boas obras de antemão. Você é a obra-prima de Deus, você é o poema de Deus, você é a feitura de Deus. Por isso não se diminua, não se coloque para baixo, não se deprecie, porque você tem valor, você é importante para Deus. Veja o grau de importância que você tem para o Senhor. Salmos capítulo 8, verso de número 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós somos um pouco menores do que Deus. Veja o poder que nós temos. Veja o grau de importância que nós temos. Olha o que diz o Salmo 82, verso de número 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Veja como nós somos importantes. Veja como nós temos valor. Veja como nós somos poderosos nessa terra. Por isso a gente não tem que se diminuir. A gente não tem que se colocar para baixo. A gente não tem que se depreciar. Porque nós temos valor. Nós somos especiais para aquele que nos criou. Nós somos importantes. Nós somos poderosos. Nós somos deuses e filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja o que diz Apocalipse. Eu vou ler primeiro João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Depois eu vou para Romanos capítulo 8. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Veja o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus, de sermos filhos do Criador do universo, de sermos filhos daquele que é dono de todas as coisas. Veja que privilégio nós temos. Veja como nós somos importantes. E diz também Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não diz aqui são filhos de um mendigo, ou são filhos de um andarilho, filhos de um pedinte. Não, são filhos de Deus. São filhos do dono de todas as coisas. São filhos daquele que criou o universo. E veja o que diz também em Apocalipse capítulo 1, verso 6.
e nos constituiu reinos, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos reis e sacerdotes. Como diz Romanos 5,17, nós estamos reinando em vida. Nós não iremos reinar quando chegarmos no céu, nós já estamos reinando. Hoje nós já temos o inimigo debaixo dos nossos pés. Hoje toda a autoridade já nos foi dada. Nós já estamos reinando com o Senhor. Veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos assentou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos à direita de Cristo Jesus. Nós estamos em uma posição de honra. Nós estamos em uma posição de autoridade. E hoje nós podemos exercer autoridade sobre as obras do mal. Nós podemos exercer domínio sobre as obras das trevas. E podemos subjugá-las em nome de Jesus. Veja o que diz Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esse em breve aqui foi na época de Paulo. E se esse em breve foi na época de Paulo, hoje nós já temos o inimigo debaixo dos nossos pés. Hoje nós já temos Satanás debaixo dos nossos pés. Hoje nós já temos ele sob o nosso domínio. Não temos que ter medo do diabo, não temos que ter medo dos demônios, não temos que ter medo das forças do mal, porque o Senhor já nos deu autoridade sobre eles. Veja o que diz Lucas 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós temos autoridade sobre as obras das trevas, nós temos autoridade sobre as forças do mal, por isso nós não devemos nos diminuir, não devemos nos depreciar, não devemos andar por aí de cabeça baixa, não devemos nos sentir os mais fraquinhos de todos, os mais pequenininhos, porque nós somos gigantes diante de Deus, nós somos poderosos, nós somos chamados pelo Senhor para reinar em vida, nós somos importantes diante de Deus, nós somos deuses e filhos do Altíssimo, aleluia. Veja quão grande privilégio nós temos. Mas Mefibosete não entendia isso. E ele olhava mais para a sua condição do que para aquilo que ele realmente era aos olhos de Davi. Quantas vezes, ao invés de nós olharmos para aquilo que nós somos diante de Deus, nós olhamos para a nossa condição. Dizemos, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou doente. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo. Quem sou eu para o Senhor olhar com tamanha bondade para mim desse modo? Se Ele olhou para você desse modo, é porque Ele achou graça em você. É porque Ele achou favor em você. É porque Ele se agradou de você. Por isso, aceite aquilo que Deus está te dando nesta manhã. Não rejeite aquilo que Deus está te dando. Pois o Senhor está entregando uma bênção tão grande, mas tão grande nas tuas mãos, que você terá a sua vida mudada, e da água para o vinho, e você testificará da bondade de Deus, de quão grandes coisas Deus fez por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer para você nessa manhã. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tenha uma quarta-feira de vitórias na presença do Senhor. E não se esqueça, Jesus ama você e tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer pôr fim ao teu sofrimento, Ele quer te dar uma vida feliz e abundante, a vida que Ele sonhou para você. Fique com Deus, fique em paz e tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo.